Queridos irmãos, boa noite, mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Animados? Amém. Amém? Amém. Exerceram a democracia hoje? Amém. O direito de escolha democrática em que todo cidadão é igual e pode chegar ali, exercer, fazer a sua escolha. Nós temos vivido um tempo no nosso país de grande despertamento para a área política, né? Por vezes as pessoas imaginam que o país está polarizado. A mídia está tentando passar isso para você, né? O país está polarizado, o país está polarizado. Não, o país não está polarizado. A grande realidade e verdade é que o nosso país sempre foi dominado na política, na mídia e no sistema formal de ensino por um viés ideológico único. Nosso povo brasileiro escutou a história a partir de um viés ideológico nas escolas. Nosso povo brasileiro aprendeu a votar a partir de um viés ideológico único. Nosso povo só vê na mídia, nas novelas, no jornalismo, um viés ideológico único. E o outro viés ideológico, esse viés ideológico chamado progressista, é o que sempre dominou. Agora o viés ideológico conservador, ele sempre ficou escondido, né? Com as famílias dentro de casa, dentro das casas. E ali as famílias acreditavam que não precisavam se envolver com política. As famílias estão sempre dentro de casa, ali, o pai sai para trabalhar cedo, volta tarde. A esposa está sempre muito ocupada, educando os filhos ali, aquela coisa tão difícil, que envolver com política é coisa complicada. E aí o que aconteceu? Porque os pais que geralmente têm uma crença de que a estrutura familiar é a célula máter da sociedade, é algo importante. A família que acredita em que nós temos que ter uma religião, um Deus, a família que acredita que tem que ter valores morais, ela ficou acuada dentro de casa. E os progressistas dominaram a universidade e começaram a ensinar os nossos filhos, educar as próximas gerações. Então nós temos uma educação formal dominada, política dominada, e aí agora, nos últimos anos, o brasileiro que estava só dentro de casa resolveu sair para a rua, resolveu protestar. Calma, se você sussurrar aí a câmera pega o seu sussurro, filho, tá? Agradeço se você prestar atenção aqui. O brasileiro saiu para fora de casa e resolveu entender o que está acontecendo. E começou a fazer perguntas. O brasileiro começou a fazer perguntas. O brasileiro começou a gritar contra a corrupção. O brasileiro que entrega 6 meses do seu salário em forma de impostos todo ano começou a questionar. Está demais o imposto. Está demais isso, está demais aquilo. E aí ele começou, com as manifestações externas, se despertar para outras literaturas, que não são as literaturas que até então dominavam o país. O brasileiro começou a pensar, por que nós, famílias, somos maioria, mas a nossa opinião não é respeitada na novela das 8? Por que nós, famílias, somos maioria, mas a nossa opinião não é respeitada no Congresso Nacional, que aprova leis que querem fazer das nossas crianças experimento social na área sexual? E aí esses brasileiros começaram a se despertar e questionar ideologicamente o que acontecia no Brasil. E aí hoje nós temos outras correntes de pensamento. O que a mídia faz? Ela faz você acreditar que o país está polarizado. Não, o país não está polarizado. As famílias acordaram. A igreja acordou. Muitos pastores estão acordando, padres estão acordando. Essa é a grande realidade, meus irmãos. E porque a igreja acordou, a igreja despertou, a igreja começou a dar a opinião dela e dizer, não, os nossos filhos não. Os nossos filhos não são cobaia para nenhum professor marxista fazer a cabeça deles e começar a ensinar sexualidade com 5 anos de idade, com 3 anos de idade. Não, nossos filhos não. Não, a nossa sociedade, não, queremos respeito à nossa fé. E aí muitos políticos começaram a levantar essas bandeiras também, porque as ruas pressionam o parlamento e o parlamento começa a se ajustar às ruas. Porque todo poder, segundo a Constituição, deve emanar do povo. E o povo de Deus faz parte do povo. Então foi isso que aconteceu.
Então hoje, quando eles começam a questionar a participação dos pastores e dos padres das igrejas, dizendo que o Estado é laico, eles estão tentando só nos silenciar. Mas não, nós devemos opinar politicamente. Devemos ensinar às pessoas que não é só da forma como é colocada e como sempre foi colocada no Brasil. Existe uma outra forma de ver o mundo também. E aí muitos de nós, às vezes, cristãos, temos nos despertado e temos entendido o sistema, como ele funciona. O sistema político brasileiro. Muitos de nós estão despertando, estão aprendendo, estão estudando, estão lendo, estão vendo, ouvindo vídeos, se despertando. E aí entendendo o que está acontecendo por trás dos bastidores. E muitos de nós cometem um erro de acreditar que o sistema político brasileiro vai resolver os nossos problemas. Vai ser a solução. Não vai. Não vai. O sistema político brasileiro ele é humano. O sistema político brasileiro ele pode dificultar as nossas vidas ou pode facilitar as nossas vidas. Mas o sistema político brasileiro não sacia a alma humana. O sistema político brasileiro não preenche o vazio que tem dentro do coração do ser humano. Não perdoa pecados. Não transforma corações. Não transforma nem realidades, às vezes. Porque o sistema, às vezes, é tão... Porque a realidade está ali para ser transformada e o sistema político piora a coisa. Então, nós cristãos devemos olhar para a Escritura Sagrada e entender quem é aquele que interfere para salvar realmente uma nação, para curar uma nação, para transformar uma nação. Hoje nós podemos fazer, hoje como brasileiros, nós podemos fazer uma ótima escolha para a presidência da República, por exemplo. Uma escolha muito boa. Nós podemos fazer uma ótima escolha para senador. Nós podemos fazer uma ótima escolha para deputado. E nós podemos ter pessoas que vão querer governar para o povo mesmo. Podemos até fazer isso. Mas isso não é a resposta e não é a cura para a nação. A cura para a nação é a mesma cura para todo o coração humano. É um compromisso com a palavra de Deus. É um compromisso com o Senhor Jesus. E quando a gente se compromete com Deus, se compromete com o Senhor Jesus, Ele traz a cura para a nossa nação. Ele provê cura para uma nação. Ele faz dos seus servos instrumentos para trazer cura, trazer bênção, trazer palavra. Então eu queria te convidar para abrir aí em 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 14. E nesse texto, que é muito conhecido do povo cristão, é um texto que nos ensina o passo que nós devemos dar. Somos nós. Claro que você tem que ir lá, votar do jeito que você fez, votar com consciência, votar em quem respeita a sua fé, votar em quem respeita a sua família, votar em quem defende as mesmas bandeiras que você defende. É o seu representante, então você não pode votar em alguém que vai depois perseguir você e fazer de você alvo da perseguição dele. Mas você tem que entender que não é o seu voto que vai salvar a nação, não é. Não é. É Deus que vai salvar a nossa nação. E Deus salva a nossa nação de forma que às vezes nós nem esperamos. Deus transforma realidades. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o nosso Deus traz para nós os passos que nós, como povo dele, deveríamos dar para que a nossa nação fosse salva. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Amém. Existem uns passos anteriores à cura da terra no texto. O texto termina com Deus agindo para curar nossa terra. O texto conclui com a nação curada, sabe? Com as influências satânicas malignas sistematizadas em forma de política. Política de gênero, política disso, política daquilo outro, política daquilo outro. Intenções de Satanás de influenciar na mente, às vezes, das crianças e fazer com que elas se desviem do bom caminho que a Sagrada Escritura traz.
são pensamentos e influências satânicas que são sistematizadas através da política. Mas essa cura que Deus traz, com o sistema político, com o sistema social, ela é precedida por alguns passos que nós, povo de Deus, devemos dar. Nós, cristãos, é que devemos dar esses passos. E o texto diz que se nós, povo de Deus, que chamamos pelo nome dele, quiséssemos a nossa terra curada, sarada, como alvo final da nossa intenção, nós deveríamos nos humilhar. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar. A ordem é clara. Nós devemos nos humilhar. O que é se humilhar? No Antigo Testamento a gente vê eles simbolizando isso. Muitas vezes quando eles colocam roupa de saco, colocam pó de cinzas na cabeça, raspam a cabeça, colocam a cara no chão. Por isso que quando a gente se joelha diante de Deus, a gente está em atitude de humilhação diante dele. Curvados, cara no pó. Essa é a ordem do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Nós não somos nada, meus irmãos. O problema nosso, como cristãos, é que a gente inverte o texto e começa pelo final. A gente quer a terra curada. E às vezes a gente não quer se humilhar diante de Deus. A gente quer a terra sarada. A gente quer a nossa nação boa de novo para se viver. Sem essa carga tributária alta demais. Sem esse sofrimento que tem. Mas a gente não quer se humilhar. E aí Deus me chama e chama você para nos humilharmos diante dele. Você não é nada. Nós não somos nada. Eu não sou nada. Se humilhar é se colocar como de fato quem você é. O apóstolo Paulo uma vez se humilhou, arrancando a roupa e ficou pelado na frente de todo mundo. Porque eles estavam achando que Paulo era Deus. E atribuíram a Paulo uma divindade. Aí Paulo rasgou a roupa e mostrou, olha, eu sou homem igual a você. Ficou pelado ali. Para mostrar que ele era pó. Nós somos pó. Em 1950, a nossa nação foi humilhada. Se não me engano. Nós estávamos com o Maracanã cheio, lotado, 110 mil pessoas. Agora não pode mais, naquela época podia. E o Uruguai foi lá e ganhou da final, na nossa casa. E nos humilhou. Uma mosca passava e dava para ouvir o barulho. Todo mundo humilhado em casa. Agora, recentemente, alguns anos atrás, foi 2014, o feito se repetiu. Nós estávamos aqui no Maracanã, no Mineirão, alegres, felizes, porque iríamos ganhar a Copa, né? A Copa é nossa, todo mundo feliz, estamos em casa, e aí a Alemanha nos humilhou. A humilhação poderia ter sido maior, mas o técnico pediu que eles parassem de fazer gols, porque estava demais. 7-1 no Brasil. Humilhação. Entendem o que é se humilhar? Se humilhar mesmo diante de Deus. Nós não somos nada. Tudo que nós temos é dele, pertence a ele, é por ele. É por isso que nós falamos que nós devolvemos o dízimo. Quando Deus institui 10%, tudo é de Deus. Meu Deus do céu, Deus está me deixando ficar com 90% ainda. Como Deus é bom. Porque eu não sou nada. Se eu respiro, é porque Ele me permitiu respirar. Se eu tomo água, é porque Ele criou a água e me deu. Se eu posso me dirigir a uma cabine de votação, e ir lá, clicar nos números e depois apertar a teclinha verde, fazer e votar, é porque Deus me permitiu acordar naquela manhã para fazer isso. E se eu posso ansiar pela volta de Jesus, é porque Jesus morreu na cruz por mim. Deus entregou o único filho para morrer no meu lugar. Entendem, meus irmãos? Nós não somos nada, mas às vezes nós achamos que somos alguma coisa. Do mesmo jeito que a seleção brasileira achou que era alguma coisa em 1950 e em 2014, e foi humilhada. Mas o texto não diz que nós temos que ser humilhados, o texto diz que nós temos que nos humilhar. Parte de você.
parte da sua renúncia, parte do seu coração dizer assim: olha, eu não sou nada, eu sou pó, eu devo muito a Deus, eu devo a Deus a minha vida, eu devo a Deus a minha família, a minha nação, eu devo a Deus, tudo eu devo a Deus, e eu preciso me colocar diante dele realmente como alguém que não é nada, que é pó. Se eu tenho algum título, se eu tenho algum dinheiro, se eu tenho algum carro, se eu tenho um filho, se eu tenho o que for, qualquer coisa, o óculos, a roupa, um fiozinho aqui no bolso, um celular, Deus é que me permitiu ter. Eu não sou nada, eu sou pó. A minha pergunta para você, como povo de Deus, é: você tem se humilhado diante de Deus, ou você acha que as coisas estão sob o seu controle? Você tem se colocado como aquele que realmente é dependente da ação, do poder e da misericórdia e graça do Senhor, ou você acha que as coisas funcionam do seu jeito? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, contrição, dependência, são sinais de quem se humilha diante de Deus. Quando você ouve a mensagem do Evangelho, o seu coração se quebranta, você fica contrito, quebrantado diante de Deus, você é dependente de Deus. Se não, meu querido, minha querida, nós estamos esperando que a nação seja curada sem passar pelo processo correto. Tem que começar com a nossa humilhação, com nós reconhecer quem nós somos, nos humilhar diante de Deus. O texto continua dizendo que nós deveríamos nos humilhar, mas também nós deveríamos o quê? Orar. Orar. Orar é uma experiência de relacionamento com Deus. Não tem como alguém que não tem uma experiência com esse outro alguém conversar com esse outro alguém. Eu tenho que ter com a Dani, para eu ter um relacionamento com ela, eu tenho que conversar com a Dani. Então, Dani, tudo bem? Como é que você está? E aí a gente vai tendo relacionamento. Eu vou mandar um WhatsApp para a Dani, aí eu vou ligar para a Dani, aí eu vou encontrar com a Dani para falar com ela, e eu vou falar para ela, ela vai falar comigo, nós vamos nos tornar bons amigos através do diálogo. Deus nos fala através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, através das circunstâncias, através dos milagres que Ele faz ao nosso redor o tempo todo. Mas nós falamos com Deus quando nós oramos, meus irmãos. Quando nós nos colocamos diante de Deus em oração para pedir, clamar, agradecer. Então, a cura da sua nação passa pela sua oração. A cura da sua família passa pela sua oração. A cura pelos problemas de desemprego que temos na nossa nação passa pela sua oração. Os problemas financeiros que temos, os problemas de relacionamento que passa, tudo na sua vida passa pela sua oração. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar. E oração, ela não é nada mais do que uma conversa, uma boa conversa com Deus. Uma boa conversa com Deus. E às vezes nós somos preguiçosos para conversar com Deus. A gente quer conversar com Deus antes de dormir. A gente quer conversar com Deus na hora da comida. E a gente quer conversar com Deus na hora que a gente está na igreja. E pronto. Quando os problemas aparecem, a gente às vezes quer resolver o problema sem ter conversado com Deus antes. Sem ter batido um papo com Deus antes. Sem ter colocado diante de Deus antes. Se o meu povo se humilhar e orar. Oração, meus irmãos. Antes de votar, orar. Antes de comer, orar. Antes de levantar, orar. Orar sem cessar. Oração. A nossa nação vai realmente ser curada. Mas ela só vai ser curada, assim como a sua vida, a sua família, se você orar. Orar. Conversar com Deus. Clamar a Deus. Buscar Deus através da sua intenção do seu coração. Falar com Deus o que você quer. Falar com Deus o que você precisa. Falar com Deus as bênçãos que você... A sua gratidão, o seu coração transbordando de gratidão pelas bênçãos que Ele já derramou. Falar com Deus, às vezes... coisas triviais do dia a dia. Uma vez eu estava no banheiro fazendo cocô. Né? A gente faz cocô no banheiro, né, gente? Amém ou não? Né?
Tem umas feministas que não, tem umas feministas que fazem cocô na rua. Já viram os vídeos das feministas protestando, fazendo cocô em cima da foto do Bolsonaro? É porque elas se aproximam mais do espectro mais animalesco possível, né? Porque é isso que as pulsões... Se você não tem limite, você se aproxima de um animal. Então você faz na rua mesmo. Algumas estavam fazendo xixi na rua também, andando sem absorvente, com calça branca. Só estou mostrando para as pessoas como que o ser humano consegue ser adoecido ideologicamente através de uma sistematização política do pecado. Adoece, fica doido, fica pirado. Mas voltando, eu estava lá fazendo meu cocô. E aí meu telefone tocou. E eu, mais do que depressa, atendi e estou conversando com um amigo missionário. E este amigo está conversando comigo e eu estou conversando com ele e tal. Os fonoaudiólogos falam que não é muito bom conversar com esse povo não. E aí, do nada, ele perguntou onde eu estava. Fala que não é bom não, por causa do diafragma. Né? Você está fazendo força e falando ao mesmo tempo. Eu vi isso numa palestra de um fonoaudiólogo. Tá? Mas eu estou lá conversando com ele, e tal, e pai, não sei o quê. E aí ele fala, não sei o que aconteceu. Eu falei, não, pai, na hora que eu sair do banheiro aqui, eu faço tal coisa. Ele, você está fazendo cocô e falando comigo? Eu falei, rapaz, eu falo até com Deus fazendo cocô, não vou falar com você? Um comedor de feijão? Então, meus irmãos, orar, ter uma comunhão constante com Deus é isso. É falar com Deus o tempo inteiro. Viver em oração o tempo inteiro. Neemias era um cara que vivia em oração. Na hora que ele recebe notícia de desgraça na nação dele, ele ora. Na hora que ele recebe uma proposta ali de fazer alguma coisa, ele ora rapidamente, já tem a resposta e já age. Depois ele chega na nação dele e fica 3 dias parado, orando e observando, sem agir. Só conhecendo a nação. O que tinha acontecido? Orando. A gente às vezes não aprende a orar, meus irmãos. A gente cansa de orar às vezes. Ah, mas não respondi, não tive a minha resposta. Aí você para de orar porque não teve a resposta. Não. Continue perseverando, orando. A minha avó, finada avó Maria, que Deus a tenha hoje, na glória celestial, fazia parte do círculo de oração da Assembleia de Deus. As irmãs da Assembleia de Deus chegam 7 horas da manhã e saem meio-dia. 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas de oração. Um dia um pastor falou para mim assim, rapaz, tentei ir num ciclo de oração da Assembleia de Deus orar com as irmãs, mas não aguentei não. Antigamente, nós tínhamos vigílias de oração. Como é que era a vigília de oração da igreja evangélica? Você chegava às 11 horas da noite, 10, 11 horas, saía às 6 da manhã do trabalho. Eu fiz isso. Ficava lá de 11 e a gente ficava orando constantemente e saíamos 6 da manhã, botava uma mochilinha de office boy nas costas, na época, e ia lá para a Fundep, Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, onde eu trabalhava, lá no UFMG, de office boy. Andar a cidade inteira entregando comenda, prova, isso, aquilo outro, pegar onde, pegar aquilo e tal. Cansado, mas virava a madrugada toda orando. Agora, as vigílias de oração são diferentes. As vigílias de oração assim, vou começar às 10 e terminar meia-noite. Né? Está mudando tudo. Então, a gente às vezes, meus irmãos, precisa aprender a orar, a voltar à nossa prática de oração devocional, individual, coletiva. E temos que orar. Porque o caminho para que a nossa nação seja curada é a oração do cristão, é a oração do crente, é a oração do povo de Deus. Ou seja, é a sua oração. Sem a sua oração não tem cura. Sem sua oração não tem nação restaurada. Se humilhar e orar. O próximo passo, o terceiro passo do texto, é um passo que todo mundo foge e que Moisés também fugiu. Buscar a minha face. Buscar a minha face. Tinha uma música na minha época que eu gostava muito de cantar lá na igreja. Lá na igreja nós tínhamos o costume de sempre
Inclusive, a gente podia ter esse costume aqui também. A gente, às vezes, pedia a oportunidade no período de louvor, e aí, durante o louvor, a gente apresentava uma música individual. E eu gostava muito de apresentar Senhor Formoso És. Mais ou menos assim, Senhor Formoso é, tua face eu quero ver. Essa não é a verdade do povo cristão. Sabe por quê? Porque para ver a face de Deus, Moisés teve que tirar as sandálias. Tira as tuas alpargatas, porque a terra em que você está é santa. A gente quer mais as mãos de Deus, meus irmãos. Buscar a face de Deus quer dizer você se arrepender dos seus pecados. Quer dizer você se colocar como imundo que você é diante de um Deus tão perfeito. Sabe? Ontem eu pedi o Cauã pro Cauã, filhão, vai lá no museu olhar uma coisa. O Cauã estava vestido a caráter de mutirão, né? Estava todo sujão, todo com roupa toda. Aí ele falou, não, papai. Eu falei, por que, filhão? Vai lá, não pode ir. Não, papai. Eu tô todo sujo. Falou uma coisa assim. Eles não tá a caráter, não tá? Agora imagina você diante de Deus, buscando a face dele, a face dele ali, um Deus santo e puro, e você pecador do jeito que você é, se apresentando diante da face desse Deus. Então por isso que é mais fácil para o ser humano desviar dessa parte, passar para outra parte, e falar, Deus me abençoa, cura a minha nação, para que a nação de Deus seja curada, para que a nação do povo de Deus seja curada. O povo de Deus tem que buscar a face do Senhor. Não buscar somente as mãos do Senhor, não buscar somente as bênçãos do Senhor, mas ir em direção à face do Senhor. Buscar a face desse Deus que é formoso e buscar a face dele com intenções de santidade e de amor a ele no coração. Isso quer dizer que você vai se tornar tão puro quanto Deus? Não, jamais. Mas você pode buscar a face desse Deus puro. E pode santificar a sua vida indo em direção a esse Deus. E como ele dá a dica no próprio texto. Se afastar dos maus caminhos. Se afastar dos maus caminhos. Né? A Bíblia ela é repleta de conselhos em relação aos maus caminhos que andamos. Maus caminhos que o nosso coração aponta, que no final deles são caminhos de morte. Maus caminhos que estão ao nosso redor, nos influenciando, através de amizades, através de sistematização política de um pensamento pecaminoso. Eu conheço pastores que hoje, por causa da sistematização satânica, política, de pensamentos pecaminosos, abandonaram o ensino da Escritura. Estão defendendo o aborto, defendendo o casamento gay, defendendo bandeiras de liberação das drogas. Tem um caboclo aí chamado Henrique Vieira, falso profeta, que está famosinho na internet, porque juntou com o pessoal da Globo. Ele é o pastor do PSOL. Volta e meia tem um vídeo dele passando por aí. Se você vê um vídeo dele, Henrique Vieira, pode deletar que é um herege, um falso profeta que não vai trazer nada de acréscimo para você. O discurso dele é igual ao discurso do João Willis. O mesmo. Por quê? Porque os dois têm algo em comum. Muito mais coisa em comum do que a gente imagina. E ele precisa sistematizar politicamente o pecado para poder ensinar isso no púlpito de uma igreja. E tem gente que ouve. Tem gente que aceita. Nós devemos pregar a verdade do Evangelho e devemos confrontar os falsos profetas, como o nosso mestre fez. Raça de víboras. Não fazem parte do ensino cristão. Temos que saber identificar o que é joio e o que é trigo como cristãos. Então, meus irmãos, desviar dos maus caminhos quer dizer desviar dos maus caminhos religiosos que às vezes somos
Atraídos dos maus caminhos políticos que somos atraídos, dos maus caminhos pecaminosos que somos atraídos, desviar dos maus caminhos, desviar dos maus caminhos e pronto, acabou. E qual que é o bom caminho? É o caminho que a Escritura aponta, a palavra de Deus aponta. Não é o caminho do seu coração. Então tem o meu coração, o coração dele, o coração dela, vamos juntar os nossos corações e vamos sistematizar um pensamento e vamos colocar isso num livro. Vamos levar isso para a universidade e vamos ensinar isso na sala de aula. Como se isso fosse o certo. Não, não é. Vamos pegar o meu coração, o seu coração, o nosso coração, vamos pegar esse pensamento, vamos sistematizar em forma de projeto de lei, uma PL, e propor lá no Congresso Nacional e vai ser aprovado. Não, isso não é o certo. Vamos pegar o meu coração, o seu coração, o nosso coração, vamos sistematizar em forma de pensamento religioso. Vamos esquecer um pouco a Bíblia aqui. Vamos fechar? E vamos sistematizar o nosso... Não, isso não é o certo. O certo é quando eu e você nos desviamos dos nossos maus caminhos, nos desviamos dos nossos maus caminhos, do nosso coração, e nos voltamos para a palavra. Nos voltamos para a Escritura Sagrada. Nos voltamos para o que Jesus nos ensinou. Nos voltamos para o que Deus quer nas nossas vidas. Não para que a sistematização interna ou externa propõe nas nossas vidas, mas o que a Bíblia diz. E a Bíblia não foi escrita para fazer carinho no seu pecado, infelizmente, essa é a realidade. Às vezes a gente queria que fosse, né? Porque dói, negar-se a si mesmo, dói. A Bíblia foi escrita para confrontar o seu coração, para confrontar o meu coração, para me fazer desviar dos meus maus caminhos. E aí, no final de toda essa, se humilhar, orar, buscar minha face, desviar dos maus caminhos, afastar dos maus caminhos, aí vem ouvir, perdoar e sarar de Deus. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu curarei a sua terra. Ouvir, perdoar e sarar. Então, querido e querida, a solução para a nossa nação é o povo de Deus passando pelo trilho correto e tendo a consequência correta, plantando humilhação, plantando oração, plantando a busca da face de Deus, plantando se afastar dos maus caminhos e colhendo os ouvidos de Deus abertos, colhendo o perdão de Deus e colhendo o milagre de Deus na nossa família, na nossa vida e na nossa nação. Não vai ter nenhuma possibilidade disso acontecer se você, que está aqui, ou que nos ouve pelo vídeo agora, se você não se comprometer com Jesus e dizer, Senhor, eu não vou fazer do meu jeito. Eu toco a minha vida do meu jeito. Eu faço da minha forma. Esse negócio de religião é parte da minha vida. Não. Se for do seu jeito e a religião for parte da sua vida, você vai acabar colhendo a mesma consequência na sua vida, de destruição que todos colhem. Tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser do jeito de Jesus. E você precisa tomar uma decisão por Jesus, se entregar a Jesus. Dizer para Jesus, olha, Senhor, eu realmente sou falho, sou fraco, preciso do Senhor e quero que o Senhor seja o Rei. Quero que o Senhor seja de fato Senhor da minha vida e quero me entregar ao Senhor. E quando você se entrega a Jesus, você passa por esse processo de se humilhar, orar, buscar a face e se afastar dos maus caminhos. Então eu queria te convidar, para você que está aqui, para você que nos vê pelo vídeo, a fazer um compromisso com Jesus, a se entregar a Jesus, a permitir que Jesus faça a diferença que precisa fazer na sua vida de verdade. E você que está aqui, ou você que nos ouve pelo vídeo, diante da exposição desse texto, diante da exposição da palavra de Deus, pode tomar uma decisão pessoal, pode se entregar, dizer, olha Deus, eu quero Jesus, eu quero me humilhar, eu quero orar mais, e fazer um compromisso. Então curve a sua cabeça, feche o seu olho agora, eu vou orar, e você também pode orar, e na sua oração você pode se comprometer com esses passos. Na sua oração você pode se comprometer a se entregar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Na sua oração você pode realmente ser impactada pelo poder do Espírito Santo e realmente ser canal de Deus para a cura dessa nação. Pai, em nome de Jesus, teus servos
se colocam diante do Senhor agora, depois da exposição da tua palavra, depois que a tua palavra entra pelos ouvidos e vai acessar o cérebro, os pensamentos, e a tua palavra confronta o coração de cada um de nós. Que o Senhor Deus nos ajude, ó Deus, a receber esse confronto com um coração contrito e quebrantado pela tua palavra, movido pelo teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, que o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhe de verdade, ore de verdade, busque a tua face de verdade, desvie dos maus caminhos de verdade, e que nós, ó Deus, servos do Senhor, que os chamam pelo teu nome, possamos receber o impacto, a consequência de passar pelo trilho correto, que os teus ouvidos se abrirem, o Senhor nos perdoar e curar a nossa nação. Sara a nossa nação, Deus, cura o nosso povo. O povo evangélico que às vezes vive fora do Evangelho, com as crendices que não tem nada a ver com o Evangelho, fora da tua palavra, com um sincretismo e uma mistura de ensinamentos pagãos. Deus, em nome de Jesus, limpa a nossa nação, limpa o teu povo, ensina o teu povo a ser cristão. Que a tua palavra recupere o centro da pregação, o centro do ensino pastoral, o centro do ensino bíblico das igrejas na nossa nação. Que os homens que têm se enriquecido às custas do teu nome, usando o teu nome, jogando lama no teu nome, que estes falsos profetas possam realmente, de alguma forma, receber do Senhor a paga. Que eles possam realmente, ó Deus, ou se converter ao Senhor e ter um compromisso com o Senhor, porque boa parte deles nem acredita no Senhor. Ou então, Deus, que o Senhor, ó Deus, tape a boca desses leões, que trazem tanto ensinamento herético, tanto lixo para o nosso país, tanta coisa fora da palavra, tanta coisa maluca, tanta coisa que não... Deus, também oramos ao Senhor por aqueles falsos profetas que hoje estão se dizendo pastores progressistas, moderninhos, defendendo loucuras que a tua palavra condena, defendendo assassinato de crianças no ventre, defendendo liberação de drogas, tudo em nome da política. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor também tenha misericórdia desses, que esses alcancem, que a tua graça constranja-os, e que eles possam ter um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus, e ensinar a verdade da tua palavra, a verdade que confronta o coração pecaminoso. Em nome de Jesus, Deus, eu peço pelos nossos políticos, pela nossa nação, pelo sistema político que está tão apodrecido. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso Brasil, tem misericórdia do nosso estado de Minas Gerais, Deus. Tem misericórdia, Deus, do povo que sofre às vezes debaixo de um peso maldito imposto pela política, pelas votações que são feitas no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, e que leis às vezes são aprovadas e que trazem sobre nós um fardo pesado de carga tributária alta, e a gente não vê nada de melhoria na nação. Em nome de Jesus, Deus, protege as nossas crianças dessas legislações malditas que são propostas lá para tocar na pureza delas, para perverter a mente pura das crianças com coisas que não deveriam ser ainda expostas à mente delas. Coisas que nós vemos às vezes com esses perversos tentando colocar em museus, tentando fazer a criança ser pervertida de alguma forma. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor usa a tua igreja para ser uma barreira de proteção. Que a tua igreja proteja as crianças, que o teu povo proteja as crianças das setas inflamadas de Satanás. Como escudo protetor que protege as crianças da nossa nação. Usa os teus servos para gritarem: não mexam com nossas crianças, e para se colocarem como um escudo diante das ações malignas que vêm sobre as nossas crianças. Proteja os pequeninos da nossa nação, eles pertencem ao Senhor. Clamo por cada pequenino, de cada família da nossa nação, que eles sintam a proteção do Senhor e que os perversos não venham
tocar nos pequeninos, ideologicamente falando, influências ou mesmo tocar, abusando dos pequeninos. Que as tuas misericórdias, Deus, possam alcançá-los antes, que o Senhor proteja os nossos pequeninos. E hoje, Deus, que o Senhor nos permitiu votar, e cada um de nós votou consciente do que estava fazendo, que o Senhor Deus possa abençoar a escolha do teu povo, abençoar a escolha dos brasileiros, sarar a nossa nação também na área política. Deus, a gente sofre tanto com projetos de leis e com medida provisória, com tanta coisa que esses políticos fazem, que não são boas para a gente, mas são boas só para os partidos deles. Que isso mude, meu Deus. Eu já pedi ao Senhor várias vezes por isso e continuo pedindo que nós possamos ter na nossa nação pessoas que se levantem e que batam de frente com esse sistema maligno e satânico que impõe sobre nós fome, sofrimento, dor. Em nome de Jesus, Deus, que a nossa nação seja curada, mas que o povo do Senhor primeiro possa aprender do Senhor a ser curado também. E que nós sejamos cristãos mais próximos ao que o Senhor quer para nós. E que isso comece no nosso coração, em cada um de nós aqui, daqueles que nos acompanham pelo vídeo. Seja conosco, seja com as nossas vidas, perdoe os nossos pecados, sare a nossa terra, ouça a nossa voz. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.